Olá! O episódio de hoje é especial somente com relatos de paralisia do sono. Aproveite e conte nos comentários a sua experiência com paralisia do sono para que ela apareça no próximo vídeo. A primeira história é E a Aventura no Sótão. Ouvi passos subindo as escadas do sótão, que terminam bem ao lado da minha cama e não conseguia ver ninguém subindo. De repente, percebi que vi algo no canto da minha visão periférica e pude ouvir aquilo respirando. Quando rolei lentamente meus olhos para o lado, vi a pequena cabeça de um troll de rosto branco sorrindo e olhando para mim. Entrei em pânico e, de repente, todos os telefones da casa começaram a tocar. Esse som de campainha foi aumentando e ficando cada vez mais alto. E isso me assustou. Depois desse breve momento que pareceu uma eternidade, tive forças suficientes para localizar e levantar o meu braço. Isso imediatamente interrompeu todas as alucinações, e eu acordei. Sem zumbido. A próxima história é Os Olhos do Mal. Tudo começou comigo acordando com um riso profundo e gutural. Sendo uma das minhas experiências mais recentes de paralisia do sono, eu soube imediatamente do que se tratava. Me conformei com mais uma noite assustadora sem dormir, quando a porta se abriu. Um homem entrou, usando uma máscara tão vermelha quanto o sangue. A própria máscara tinha uma natureza demoníaca, com grandes presas inferiores, como as de um javali, com torções e voltas sobrenaturais nas bochechas e uma testa enrugada. Mas a pior parte eram os olhos. Seus olhos violetas serpenteantes saltavam da máscara, pareciam prestes a saltar para fora. Ele usava um manto marrom ricamente colorido, com um capuz cobrindo o restante de sua cabeça, chamando toda a atenção para a máscara e aqueles olhos terríveis. Ele puxou um saco de serapilheira contorcendo-se atrás dele e parou quando chegou aos pés da minha cama. Ele me encarou por um longo momento e, em seguida, alcançou dentro do saco. Um por um, ele tirou todas as pessoas que já amei, me importei ou considerei amigos. Cada vez que ele os retirava, os posicionava de forma que eu olhasse diretamente nos olhos deles. E ele pegava sua mão, uma coisa ossuda e enrugada, com a pele esticada tão apertada que parecia que ele não tinha pele, e passava sua longa e afiada unha em suas gargantas, derramando sangue aos meus pés. Eu tive que assistir a vida se esvair dos olhos de todos que eu já conheci verdadeiramente, e no fundo daqueles olhos eu via terror se misturando com piedade em todos eles. E somente depois que seu saco ficou vazio ele o deixou cair e começou a andar ao redor da minha cama. Ele parou quando ficou sobre mim. Inclinando-se, ele estendeu a mão e acariciou suavemente meu rosto com sua unha manchada de sangue. Com sua outra mão, ele pegou e tirou sua máscara. Honestamente, não consigo expressar em palavras o que vi sob aquela máscara. Era um rosto em constante mudança de horror, que se torcia e contorcia e nunca permanecia estático por muito tempo, e cada reconstrução facial era mais aterrorizante do que a anterior. Enquanto olhava em seus olhos violetas serpenteantes, ele falou comigo. Ainda me lembro das palavras o suficiente para citá-las textualmente, mas eram profundamente perturbadoras e pessoais, então não tenho vontade de repeti-las para ninguém. Mas a última coisa que ele disse foi: e aproveite o tempo que lhe resta, porque em breve sua vida será minha, e também sua alma. E ele disse isso enquanto seu rosto finalmente se fixava em uma única forma. Era o meu próprio rosto. A próxima história é Preso no Pesadelo. Isso aconteceu quando eu tinha 6 anos, há 20 anos atrás, e ainda me lembro vividamente disso porque não passei mais do que alguns meses sem reviver isso na minha cabeça. Lembro-me de acordar de um sonho assustador e deitar na cama por um minuto. Então minha mãe abriu a porta e pude ver a silhueta dela. Será que ela estava lá para me confortar, talvez? Ela não disse nada. Em seguida, ela entrou no meu quarto de maneira sinistra, e começou a parecer ainda mais assustadora. Ela parecia um pouco com uma criatura de onde vivem os monstros. Eu só conseguia ver o contorno escuro do corpo e da cabeça dela, mas o cabelo parecia bagunçado e a cabeça parecia maior do que o normal. Eu estava na cama de cima e minha irmãzinha estava dormindo embaixo. Minha mãe ficou parada ao lado da minha cama, a cabeça dela estava mais ou menos no mesmo nível que a minha. Ela ficou ali por um minuto ao lado da minha beliche, e comecei a sentir que as coisas estavam estranhas. Então ela estendeu a mão e começou a me fazer cócegas um pouco. Eu ainda não estava assustado.
Então comecei a me sentir desconfortável, mas as cócegas se intensificaram. Ela começou a grunhir baixinho, quase como se estivesse murmurando algo. Finalmente, eu estava tentando dizer a ela para parar, mas é claro que as palavras eram impossíveis de formar. As cócegas se intensificaram até que ela estava arranhando, cutucando e cavando meu torso. Naquele momento, os grunhidos finalmente se transformaram em um rugido profundo e uivos. Eu não conseguia me mexer ou fazer barulho. Por que minha irmãzinha não acordava e me ajudava? A coisa mais assustadora que já me aconteceu. A próxima história é, quando o mal ataca. Eu praticamente só tenho essas experiências quando durmo de costas durante a noite, então o momento mais aterrorizante foi quando dormi de bruços durante o dia no sofá da sala. Eu achava que era um covarde que só vinha no escuro da noite, mas ele voltou para provar que eu estava errado. Cada incidente aconteceu à noite, exceto este. Minha esposa e eu estávamos discutindo a caminho de casa da igreja, e ela levou as crianças para a casa de sua mãe para que ambos pudéssemos nos acalmar. Escolhi tirar uma soneca de bruços com a cabeça virada para a esquerda, longe da luz do sol das janelas da minha sala de estar. Acordei por volta das 14 horas incapaz de me mexer, só que desta vez senti que minha perna direita estava ligeiramente elevada. Cada uma das minhas experiências anteriores era diferente, pois eu estava sendo segurado e sufocado por uma silhueta escura. Eu tentava gritar, mas nada saía. Eu entrava em pânico e começava a rezar, e então ele me soltava e ia embora. Mas desta vez, ele me arrastou para fora do sofá e me puxava violentamente com o rosto virado para baixo em plena luz do dia, onde eu não podia vê-lo. Eu realmente pensei que essa coisa finalmente ia me matar. Sou um homem de 33 anos, em boa saúde, que não se assusta facilmente, mas naquele momento pensei que nunca mais veria meus filhos. Rezei para que Deus me protegesse, e ele o fez. Um véu de escuridão se dissipou do quarto. Do chão onde eu estava pude ver a luz do sol da janela se mover vários centímetros para a frente. Havia uma pegada no meu tornozelo de onde ele me agarrou e arrastou, tinha 5 dedos como as mãos de um homem. Eu tinha um grande cachorro na época e ele estava arranhando a porta dos fundos e rosnando como nunca o tinha ouvido fazer antes. Deixei ele entrar em casa e ele estava rosnando e mostrando os dentes, correndo de um cômodo para outro perseguindo algo que eu não conseguia ver, mas tinha pegadas pesadas no meu chão de madeira. Vi meu cachorro perseguir essa coisa até o canto do meu quintal e só então percebi que meu cachorro quase tinha arranhado pela metade uma porta de madeira de 5 centímetros de espessura tentando entrar para me proteger. Abençoei minha casa com óleo no mesmo dia e não tive mais problemas desde então. Isso foi em 2012. Meu cachorro morreu 1 ano depois de velhice, mas arranjei para minhas filhas outro cachorro grande chamado Jax, e ele dorme no quarto delas todas as noites. Prefiro que ele esteja lá com elas se essa coisa alguma vez retornar.